Se você aplicar essa estratégia exatamente como eu estou ensinando aqui e não ganhar pelo menos R$100 ainda hoje, eu mesmo vou te dar R$100. Porque é uma estratégia tão simples e assertiva que qualquer iniciante consegue reproduzir e fazer isso daqui. Porque essa estratégia é dividida em 4 passos e eu vou te ensinar passo a passo como aplicar essa estratégia. A corretora que a gente vai utilizar para operar vai ser a Cotex, que atualmente é a melhor corretora de opções binárias que tem aqui no Brasil. Caso você não conheça ou não tenha conta na Cotex, eu vou deixar o link para você criar a conta aqui embaixo ou um QR Code aqui na tela. E caso você realmente seja totalmente iniciante, que é aqui de paraquedas, vai ter um vídeo também ensinando como entrar na Cotex, como funciona opções binárias, como se cadastrar, operar, enfim, tudo que você tem que saber caso você tenha caído de paraquedas agora dentro do mercado financeiro. Então esse vídeo para iniciantes vai estar aqui embaixo junto com o link para cadastro. Eu também vou deixar um cupom de bônus para quem se cadastrar através do link, vai conseguir um bônus na hora do depósito. Esse código vai estar aqui embaixo ou em algum lugar aqui na tela. Agora, sem muita enrolação, editora, dá aquele pi e bora começar. Esse vídeo talvez fique um pouco longo e se você não quiser assistir ele inteiro, vai ter um índice de capítulos aqui embaixo para você se guiar e voltar para o capítulo que você parou. Agora, editora, solta aquele pi. Bom, o primeiro passo da estratégia vai ser a preparação. Como assim, Henrique, a preparação? Quando eu falo a preparação, me responda aqui embaixo nos comentários, de 0 a 10, o quanto você domina a análise técnica básica hoje. E quando eu falo análise técnica básica, eu estou me referindo à leitura do gráfico. O quanto você consegue bater o olho nisso daqui e entender de cara o que é que está acontecendo. Henrique, eu sei o que é esse candle aqui. Henrique, eu sei o que é esse candle aqui. Henrique, eu fico confuso com esse daqui, não sei o que significa. Eu estou falando de leitura de candle, porque o candle, isso daqui, é a informação mais valiosa que tem no gráfico. Não é indicador, é simplesmente a leitura de vela. Porque não importa o quanto indicador você usa ou que estratégia mágica você sabe. Porque se você olhar para isso daqui, você não conseguir reconhecer de cara o que cada candle quer dizer, você sempre vai terminar tomando fumo do mercado. Então de 0 a 10, o quanto você domina a análise técnica básica. Só leitura de candle, suporte e resistência, básico do básico. Você realmente consegue ler todas as informações que tem aqui e identificar o que cada candle representa dentro desse contexto? Ou você só sabe que uma vela verde é de compra, vermelha é de venda? Sério, isso aqui é o básico, mas como eu não sei qual é o teu nível de conhecimento, eu tenho que explicar isso aqui. Vai ter só 2 coisas que você tem que dominar para você aplicar isso aqui. A primeira é a leitura de candle padrão, que é você aprender a ler isso aqui e identificar cada padrão de candle. Então você tem que saber exatamente o que cada candle desse daqui representa. Mas como eu sou um bom professor, eu vou te deixar tudo resumido em uma única imagem. Em uma única imagem, bate print. Eu vou resumir o que você tem que saber. Olha para isso aqui, ó. O que os candles dizem. É isso aqui que você tem que dominar. A força dos candles. Candle de corpo cheio, candle de corpo pequeno, mais sombra cheia. Então, a força dos candles, você identificar isso aqui, principalmente em opções binárias, é o que vai definir se tu vai ser um bom trader ou se tu vai ficar só tomando fumo do mercado e dando dinheiro para a corretora. Então, bate um print disso aqui e entenda isso daqui. Ah, Henrique, mas eu não domino, ficou confuso. Aí você vem aqui no meu canal e vê esse vídeo aqui, ó. Tutorial, leitura de gráfico, enfim, eu falo sobre tudo em detalhes. Só para você aprender a ler vela. Então, beleza, Henrique, domina isso daqui. Uma segunda regra é que teste tudo na sua conta demo. A Cotex tem uma versão da conta demo onde você tem um gráfico real e você consegue fazer operações com um dinheiro que você coloca aqui. Então, não é um dinheiro real, é um dinheiro demonstrativo para você aprender a utilizar a corretora e treinar as operações. Então, eu uso muito a conta demo para treinar qualquer estratégia. E aí depois você vai para sua conta real. Então treina tudo na conta demo. Quando você vê que tá ficando bom e tá acertando muito na conta demo, começa a botar o pé devagarzinho na real. Assista o vídeo e siga a regra 7.1. Qual é a regra 7.1? É 7 horas de treino para cada 1 hora de estudo. Se você quer ficar bom em algo, você tem que estudar pouco e fazer muito. Então assim que acabar esse vídeo, aprende mais nada e faça o dia todinho ali treinando. Fica hoje, amanhã, 2 dias seguidos treinando só na conta demo. Então, Rick, estudei 1 hora aqui com você. Vai lá para Cotex, vai para a conta demo e fica 7 horas treinando a mesma estratégia e não cai naquele bait de ver outros vídeos de outros traders e não, agora eu vou ver essa outra aqui porque essa aqui não funciona, porque toda estratégia, ela funciona, porém não existe estratégia 100%, mas essa é uma das mais assertivas. Bom, bora lá. Segundo passo é a escolha dos ativos, né? Tem 3 tipos de ativos que eu gosto de utilizar essa estratégia. Primeiro, ativos em fluxo, a gente chama de fluxo de velas, que quando você vê ativos aqui, ó, onde o preço está subindo, tudo verde. Não tem um candle vermelho, ó. Tem um vermelhozinho aqui, mas depois, ó, tudo verde. Então, é algo mais ou menos assim. Você também pode encontrar desse jeito aqui, ó, que é o que eu mais gosto de operar. Na verdade, esse ativo está em tendência, né? Tipo topo, fundo, mas você vê aqui que no gráfico de 1 minuto, você consegue ver isso aqui claramente, né? Um fluxo de velas todos da mesma cor. Então, isso daqui é muito bom de se ver no gráfico. Toda estratégia vai ser tudo no gráfico de 1 minuto. Então, ativos em fluxo de vela, ativos em tendência, assim com topos e fundos ascendentes
ascendentes ou descendentes e ativos laterais. Então é uma estratégia que literalmente tu consegue abrir o gráfico aqui e aplicar em vários ativos, porque qualquer ativo que você abrir, quase todo ativo, ou ele vai estar em um fluxo de velas, ou ele vai estar em tendência, ou ele vai estar lateral. Se ele tiver sem tendência, sem topo e fundo definido, aí você não opera. Eu gosto de aplicar essa estratégia muito mais em ativos em tendências do que em ativos que estão laterais. Mas bom, funciona nas três cenários, treino nas três que você vai aprender. Evite ativos assim, ó, com muito ruído, ó. Você não consegue saber o que é topo, o que é fundo, fica tudo bem misturado ali, não fica legal. Então esse tipo de ativo, tipo, Rick, eu tô operando aqui nesse ativo aqui, tô operando nessa região aqui. Só que olha a quantidade de regiões e ruídos que tem atrás. Então esse ativo você corta, pega ativo ou em tendência, ou lateral, ou em fluxo de vela, sempre no gráfico de 1 minuto. E bora lá, o terceiro passo, a estratégia. Como é que eu entro, como é que eu pego um trade fazendo isso daqui? Assim que você identificar um ativo em um desses três cenários, você vai fazer o seguinte: você vai marcar a região do topo ou do fundo e olha para isso aqui, ó, topo e fundo único. Calma que eu vou explicar isso já. E entrar no rompimento a favor dessa tendência. Eu vou tentar pegar as operações e botar aqui no final para você ver, ou até aqui na tela mesmo de eu fazendo isso daqui. Mas eu vou te explicar para você ver. Olha para isso daqui. Esse ativo aqui tava lateral, tava com, ó, topo, fundo. Ele estava basicamente entre suporte e resistência. Muitos traders usam essa estratégia de tipo compra no fundo, vender no topo, e funciona também. E se você dominar isso, é bom. Mas um tipo de operação que eu gosto muito de pegar, principalmente quando isso daqui já aconteceu demais, porque em algum momento esse topo aqui ou esse fundo vai ser rompido. Por quê? Porque ele já tocou muitas vezes. Então se você for pegar um ativo lateral que está entre suporte e resistência, verifique se esse suporte e resistência já foi testado várias vezes. E o que importa pra gente é exatamente essa partezinha aqui, é esse cenáriozinho aqui. Você percebeu que esse era o único topo que tinha aqui? Tipo, depois disso daqui, aqui atrás não tem mais outro topo. Então eu considero isso aqui um topo único, porque ó, o mercado ele vem da tendência de alta, ele vem subindo e ele fica aqui nessa lateralidade e não tem outro topo aqui. Então como é que eu faço a entrada? Eu espero esse candle aqui aparecer, rompendo esse topo, e é aqui que eu dou a minha entrada. E eu vou te explicar, calma. Basicamente, a gente vai pegar o rompimento de cada uma dessas regiões. Seja lá a região que está entre suporte e resistência, que uma hora vai ser rompida, e a gente vai pegar o rompimento seja lá para baixo ou para cima, dando sempre preferência à tendência anterior. Então se o ativo ele vem de uma alta muito forte e ele ficou assim de lado, a tendência é que ele fique de lado e depois continue subindo. Então eu daria preferências para rompimentos a favor aqui desse movimento de cima. E quando se tratar de ativos em tendência que estejam fazendo aquele zigue-zague de topo, fundo, a gente vai entrar exatamente nesse rompimento aqui desse topozinho. Então a gente sempre vai estar pegando o rompimento das regiões. E nesse cenário aqui, onde o ativo ele está naquele zigue-zague padrão, onde ele sobe, desce, é ideal que atrás não tenha região com ruído, né? Não tenha um monte de candle. Então se o ativo ele tá lateral, dá para pegar o rompimento daquela lateralidade, daquele suporte, daquela resistência. Se o ativo ele tá fazendo topos e fundos que nesse desenhozinho aqui, quando ele romper isso daqui, a gente também vai entrar. E quando o ativo também estiver nesse padrão, também dá para usar a estratégia, que é quando o mercado ele só está subindo e deixando vários candles sempre da mesma cor. Eu vou te explicar na teoria e depois eu vou te mostrar algumas operações práticas utilizando isso aqui. Então, o que a gente quer é rompimento de região. E bom, como identificar um bom rompimento? Ou um rompimento único, como é que eu chamo? Bom, o rompimento único é o rompimento onde a região rompida não tem topos ou fundos recentes, ó, até enfatizei, recentes anteriores. Porque pode acontecer de você estar num ativo operando aqui, ó, e lá atrás tem um topo fundo. Mas o importante é que, ó, nessa região aqui atrás não tenha esses ruídos aqui. Então a gente quer que o ativo esteja limpo, ou só subindo ou só descendo, sem esse monte de região aqui intermediária. Porque várias dessas regiões aqui podem segurar o nosso preço e ferrar com a nossa operação, com o nosso operacional. Bom, um bom rompimento, ele vai ter o fechamento do seu candle com pelo menos 50% do corpo do candle acima do topo ou do fundo. Então, isso daqui é um rompimento. Vou desenhar aqui para você que vai ficar mais fácil. Levando em consideração que essa linha aqui é o nosso topo, essa linha preta é o nosso topo. Se o preço já chegou aqui várias vezes e você definiu isso aqui como um suporte ou uma resistência, você percebeu que o preço já tocou aqui várias vezes. O mercado está lateral, já tocou aqui várias vezes, só que em uma dessas vezes o preço fez isso aqui, ó. Opa, começou a passar. Henrique, passou? Vou entrar? Não. O real rompimento é quando você vê um candle de força grande, geralmente longo, e 50% do corpo desse candle fecha mais ou menos para fora da região. Não é mais ou menos, tem que fechar para fora. Então você quer uma situação onde o candle ele abra e no seu final ele feche desse jeito aqui. Se no caso fosse para venda, né, seria um candle vermelho fechando
assim, rompendo a região. A gente não quer um rompimento assim, ó, onde boa parte do candle tá para fora e só a cabecinha dele tá para dentro. A cabecinha tá para dentro, corta isso daí, deixa isso aí, vai. Então a gente quer que o corpo do candle seja longo e que mais de 50%, no mínimo 50%, rompa para fora daquela região. Isso aqui é básico. Ou seja, como a gente vai operar no gráfico de 1 minuto, no final daqueles 1 minuto, o candle tem que fechar desse jeito aqui e sem deixar sombra. Então, a gente quer isso daqui. A gente não quer esse rompimento aqui com essa sombra. Tem que romper, tem que ter o corpo cheio e tem que ultrapassar essa região com o corpo cheio. Se fizer isso daqui, rompeu... Pera aí, vou desenhar melhor. Se fizer isso daqui, rompeu, mas deixou aquela sombra, não é bom. Então, a gente quer rompimento assim, a gente não quer rompimento assim, com aquela velinhazinha em cima aqui, com aquela sombrazinha em cima. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o comportamento dos candles, porque isso é extremamente importante, principalmente em opções binárias. E bom, o quarto passo vai ser a nossa entrada e é bem simples, você vai entender e pegar na hora. Tem duas formas de entrar nesses tipos de rompimentos, que basicamente você tem que entender que o mercado estava numa tendência, achou um topo e depois o mercado quis continuar aquela tendência. Então a gente só está seguindo a tendência, o fluxo do mercado. A configuração dessa operação vai ser sempre para o próximo minuto, então a gente sempre vai operar para o próximo 1 minuto. E bom, tem duas formas de entrar nesse tipo de estratégia de rompimento. A primeira, que é de um jeito conservador, o que muitos chamam de pullback, que é basicamente esperar o preço abrir e voltar para aquela região. Então vou desenhar para você entender. Estou aqui com um point. Então, como é que isso funciona? Imagina que essa linha preta é uma região de topo anterior. Então o mercado estava naquele zigue-zague com topo e fundo, chegou aqui e você marcou isso aqui como um topo. Então o mercado ele corrigiu e quando ele veio passar aqui em cima, ele fez aquele famoso candle de rompimento. Aquele candle mais ou menos assim, ó, pá, bonitão. A primeira forma de entrar nisso aqui de um jeito muito conservador é esperar o próximo candle abrir. Então ele vai abrir aqui, esperar ele abrir, exatamente aqui, ó, abrir, voltar, e aí quando ele volta, você pega a sua operação de compra aqui embaixo. Então o que muitos chamam de pullback. Então aqui embaixo você faz uma compra e espera que o preço rapidamente retorne e volte à sua tendência. Então imagina lá, candle de 1 minuto, fechou, opa, acabou de fechar, abriu o próximo. Se o próximo abrir e nos próximos 30 segundos ele chegar até aqui embaixo, geralmente quando isso acontece é muito rapidamente. Então abriu o candle aqui, rapidamente ele faz isso aqui, ó, e volta. Então geralmente é bem rápido. Por que você tem que seguir essa regra dos 30 segundos? Porque se passou 30 segundos, o preço está aqui e ainda não voltou, quer dizer que o preço ele vai fechar aqui embaixo. É bem provável que ele feche aqui embaixo. Então geralmente quando o preço ele faz esse movimento aqui, ele toca nessa base de preço e volta rapidamente. Então ele faz isso daqui e deixa aquela sombrazinha verde. Essa é a primeira forma de entrar na operação. Esperar o rompimento de corpo cheio. Quando romper, você espera o preço voltar, pega uma entrada aqui para os próximos 1 minuto e só lucra. Lembrando que isso tem que ser feito nos primeiros segundos de operação. Henrique, o preço chegou aqui embaixo, falta 20 segundos, não entra. Anota isso daqui. Faltou menos de 30 segundos, não entra. Tem que ser geralmente bem no início. Quando eu vejo que o preço ele abriu, falta ali 40 segundos, tocou aqui rapidamente, eu já entro. Se começa a faltar 35, 34 e o preço ainda está aqui, não se movimentou, não fez aquele movimentozinho assim, ó, de indecisão, eu não entro. Então isso daqui tem muito a ver com o comportamento de candle, que é uma aula que vocês têm que me cobrar para colocar no próximo vídeo, que é como os candles se comportam e como saber se ele vai subir ou descer só de olhar. Então essa é a primeira forma de entrar. Rompeu, abriu, desceu, pegou compra, surfa. Então resumindo, quando o preço abre, ele busca rapidamente aquela região que rompeu e segue a sua tendência, né? O que muitos chamam de pullback. Então a entrada ela fica geralmente ali o mais próximo possível da região que foi rompida. Isso nos primeiros 30 segundos, até 30 segundos. Eu uso como regra 40 segundos. Então para mim, se faltar menos de 40 segundos, eu já não entro, eu já acho que aquele candle vai romper e voltar para a mesma região. Porém, o que acontece, né? Por que eu não gosto muito de fazer isso aí? Porque muitas das vezes o preço ele não vai voltar e ele vai romper direto. Então é importante, lembre-se sempre, o preço ele tem que buscar a região nos primeiros segundos da operação. E caso falte menos de 30 segundos e não retornou, não entra. Muitas das vezes, isso daqui vai acontecer, ó. O candle ele vai romper e quando ele romper, ele vai, ó, seguir a sua tendência. Então, essa estratégia é conservadora, porque você espera o preço ele voltar aqui embaixo, só que muitas vezes você vai estar num fluxo de vela onde vai estar assim, ó, um sempre rompendo o outro. Muitas vezes, quando eu perco a entrada aqui, ó, Henrique, perdi a entrada aqui. O que é que eu espero? Eu espero o próximo candle
abrir. Assim que ele abrir, eu já pego o próximo, porque se rompeu com força aqui e rompeu direto sem buscar a região, é bem provável que ele continue a fazer isso daqui, ó, que é o famoso fluxo de vela. Então, se isso aqui acontecer e o candle nem voltar um pouquinhozinho aqui e fizer isso daqui, né, me deixar de fora, no próximo eu entro assim que fechar esse próximo candle aqui. Então, fechou o próximo, pá, eu já entro. Então, caso fique de fora e o preço não retorne, dá para fazer isso aqui para não ficar de fora da operação. Porém, é interessante que se você ir entrar com R$100, entrar com 50, porque já se trata de uma operação com um pouquinho mais de risco. Me lembrem de ensinar sobre o comportamento dos candles. Tá, mas como é que eu faço isso daqui? Seguinte, eu divido o valor da entrada em 2, então se ele entrar com R$100, eu boto duas entradas de R$50. E basicamente, vou desenhar que você vai entender e depois eu explico. Quando isso daqui acontece, Henrique, rompeu a região, rompeu seja lá o topo, seja lá o fundo, seja lá o suporte ou resistência que ele estava, enfim, independente dessas regiões, de qual seja, se é suporte ou resistência ou ativo em tendência, assim que romper e fizer isso aqui, o que é que eu faço? Eu já pego uma entrada aqui na abertura do próximo. Então, pô, fechou o candle, pá, já botei uma operação. Então, bota uma operação de compra aqui. O que é que pode acontecer? Pode acontecer do candle subir, lembrando que quando eu entrei nessa operação aqui, no lugar de entrar com 100, se era o que eu estava entrando antes, eu entro com 50. Porque se subir com tudo, eu não fiquei de fora, entendeu? Eu não fiquei de fora, eu fiquei com meia mão no trade. Se por acaso ela abrir e for buscar a região, quando ela buscar a região, eu faço outro trade. Então, o que é que acontece? Se esse candle aqui rompeu desse jeito, ele abriu e eu peguei uma entrada, ótimo, R$50 no trade. Ah, Henrique, começou a descer, pá, tocou aqui. Lembra que quando ele toca aqui nessa base de preço, ele tende a voltar? Então, peguei um trade aqui, peguei outro aqui. Então, nesse momento, eu tô com duas ordens. Se tudo ocorrer como a gente espera, isso daqui vai acontecer, ó. O candle vai fechar verde e vai deixar uma sombra aqui embaixo e você vai ganhar as duas operações. Então, três coisas podem acontecer. O primeiro cenário é esse daqui que é o melhor cenário. Você pegar uma entrada na abertura, pegar outra entrada quando o preço testa aqui, a região de base de preço, e você sair positivo. O segundo cenário é quando você pega a operação e às vezes você pegou uma na abertura, um aqui embaixo, mas o preço ele fecha no meio. Então ele fecha aqui. E aí você sai quase no 0 a 0, porque basicamente você perdeu a operação de cima que era de compra e ganhou a de baixo também que era de compra. Então você sai no 0 a 0, porque você abriu um em cima e outro embaixo. E o pior cenário que pode ter é isso daqui acontecer. O preço ele descer com tudo e ficar vermelho, né? E engolfar. Então, se o candle com tudo já veio aqui e deixou uma vela vermelha, começou a descer rapidamente, sem dar aquela rejeição, porque quando o preço abre, ele fica assim, ó. Ou ele vem aqui rápido e volta. Se ele já abriu e fez assim, ó, e segurou um segundo que seja, não entra. Então, às vezes é muito rápido isso daqui. Então, se isso aqui acontecer, ah, Henrique, fiz a entrada, pá, continuou descendo, outra, não, para. Você vai ficar fazendo compra e o preço descendo e você fazendo compra. Então, é questão de segundos. Isso é tudo no gráfico de 1 minuto. Fechou esse candle de 1 minuto, abriu o próximo, entra aqui, pá, desceu, bateu no suporte, pega a próxima entrada aqui e agora só espera a operação. E se continuar descendo, aí amigo, aí acontece também, entendeu? Mas geralmente isso aqui quase sempre funciona muito bem, a assertividade é muito alta. Então, basicamente a primeira entrada evita que o preço passe direto e eu fique de fora do trade. É porque se eu ficar esperando o preço voltar, nem sempre ele volta. Caso isso aconteça, né, o trade pegue e passe direto, eu tô com meia mão no trade. Eu entrei com metade do valor que entrar e fiquei naquela operação. Se depois que o preço abrir, você pegar a primeira operação e o preço ir para a região, você abre o segundo trade. O segundo trade só deve ser aberto se faltar mais de 30 segundos para acabar o tempo. Se faltar menos de 30 segundos, você não entra. E que nem eu falei, 3 cenários podem acontecer. 1, você vai lucrar as duas operações. 2, você vai ficar no meio a meio, porque o preço ele pode fechar no meio e você vai sair no 0 a 0. E 3, o preço ele realmente vai voltar ali e ser um falso rompimento. Então eu tentei fazer uma aula sobre falso rompimento, porque esses falsos rompimentos acontecem. Quando o preço rompe e depois ele volta para a mesma região. Seja uma outra aula que é um pouquinho maior, mas enfim, eu acho que deu para entender. E lembrando que se o preço romper e deixar sombra do lado contrário, não entre. Se der tempo, eu vou deixar umas operações aqui que eu fiz usando essa estratégia e enfim, você pode usar isso em mercado em zigue-zague ou mercado em suporte ou resistência. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Provavelmente o próximo vídeo vai ser eu operando, mostrando essa estratégia na prática. Meu nome é Henrique, comenta aqui o que você achou e eu te vejo no próximo vídeo.